Dirijo uma cordial saudação a todos vós que participais nesta conferência. Bem-vindo a este curso de autoconhecimento. Hoje veremos o tópico número 3, no qual aprenderemos tudo relacionado à projeção astral, desdobramento astral ou viagem astral, é o mesmo. Veremos do que se trata e para que serve esta prática. Além disso, iremos desmentir alguns equívocos que existem em relação a esta prática, e veremos diferentes técnicas para conseguir a projeção astral consciente, e o passo a passo desta prática. Então, vamos começar este tópico explicando brevemente o que é projeção astral e por que ela leva esse nome. Por que se chama projeção astral? Chama-se projeção ou desdobramento porque consiste em tirar um duplo interno, ou alma, um corpo, exatamente igual ao físico, mas que não é de natureza celular como o corpo físico, mas sim de natureza molecular. E como é de natureza diferente, tem propriedades diferentes. Por exemplo, esse corpo pode esticar e depois voltar ao seu estado original. Então, se estamos desdobrados e esticamos um dedo para verificar se estamos no físico ou no astral. Se estivermos na dimensão astral, o dedo vai esticar como se fosse feito de borracha. Também com este corpo, sendo de natureza mais leve, podemos voar, podemos atravessar paredes. Então, se estamos no astral e saltamos, podemos ficar flutuando no ar. Ou se tentarmos atravessar uma parede ou qualquer objeto com a mão, podemos fazê-lo. E assim, verificamos que estamos no plano astral. E a razão pela qual se chama astral é porque com ele podemos viajar a todos os corpos celestes ou astros. Assim, se sempre nos perguntamos se existe vida em outros planetas, em uma projeção astral consciente podemos investigá-la diretamente. Mas o que é importante entendermos é que a projeção astral não tem nada de paranormal ou estranho. Não, é um processo completamente natural que ocorre toda vez que nosso corpo físico adormece. Cada vez que adormecemos, vamos para o mundo astral, e como costumamos fazer isso inconscientemente, projetamos ali todos os nossos desejos reprimidos. Ou vamos lá projetar e repetir as mesmas coisas que estávamos fazendo durante o dia. Mas muitas vezes aí recebemos muitas mensagens daquela parte consciente que nos compõe, que é o nosso espírito, e essas mensagens quase sempre vêm de forma simbólica. E todas essas experiências que nossa alma tem, quando nosso corpo físico dorme, é o que lembramos como sonhos quando acordamos. Como nossa consciência está adormecida, não percebemos que estamos fora do corpo, não percebemos que estamos sonhando, por mais absurdo que seja o sonho, ou seja, podemos ver elefantes voando, e isso não chama percebermos que estamos em um sonho. À medida que começamos a fazer o trabalho de despertar nossa consciência durante o dia praticando a morte psicológica, seremos capazes de nos tornar mais conscientes à noite. No entanto, muitas pessoas, mesmo sem ter ouvido falar desse assunto, já experimentaram saber que estão sonhando ou mesmo tendo saído do corpo e visto seu corpo físico deitado dormindo. Então, o que buscamos ensinar nesta palestra é como fazer esse processo da natureza de forma consciente. Como tomar consciência do momento em que nosso corpo astral se desprende do corpo físico ao adormecer. E ensine para que serve essa prática. Então, vejamos. Para que podemos usar a projeção astral? O que podemos investigar quando estamos desdobrados no plano astral? Acho que a primeira coisa que verificamos quando alcançamos uma projeção astral consciente é perceber que não somos apenas o corpo físico. E percebemos isso quando nos vemos fora do nosso corpo físico, movendo-nos à vontade com outro corpo. A segunda coisa que percebemos ao fazer esta prática pela primeira vez é que existem mais dimensões do que esta terceira dimensão. E depois dessas primeiras verificações, abre-se um novo mundo de experiências, investigações e verificações que podemos realizar nesta dimensão superior da natureza. As informações que podemos obter no astral são ilimitadas. E a projeção astral é em si uma ferramenta importantíssima para o autoconhecimento. Na verdade, podemos investigar o que quisermos. No astral podemos nos conectar com nosso próprio ser imortal e eterno. Então, ao nos conectarmos com aquela parte superior de nossa consciência, poderíamos resolver a questão existencial: qual é o propósito da minha existência? Ou você pode investigar, por exemplo, o que realmente acontece quando você morre. Você pode investigar suas vidas passadas. Investigue em qual das suas 108 existências humanas neste ciclo você está atualmente. Você pode, por exemplo, ir ao limbo e visitar um parente ou amigo que já faleceu. Lá você pode corroborar as informações que recebeu na palestra anterior. Ou você pode ir ao Tribunal de Justiça Objetiva e ver lá o livro de suas dívidas kármicas. No plano astral você pode encontrar as partes superiores de sua consciência, seu pai interno e sua mãe divina.
Lá você pode verificar com sua Mãe Divina qualquer coisa relacionada ao processo de morte psicológica. No plano astral você pode visitar os templos da sabedoria. Investigue se existe vida em outros planetas, pedindo ao seu ser interior que o leve a qualquer outro planeta. Ou você pode visitar lugares neste planeta. Essas são apenas algumas das inúmeras coisas que você pode fazer e investigar no plano astral durante uma projeção astral consciente. O importante é usar essa técnica para nosso autoconhecimento e desenvolvimento espiritual. E é importante entender que absolutamente todos nós temos a possibilidade de conseguir uma projeção astral consciente apenas praticando com paciência e perseverança. Mas ter a capacidade de permanecer consciente durante o desdobramento por um longo tempo e ter acesso a uma pesquisa profunda exigirá de nós certos méritos. Exigirá que façamos um esforço para despertar nossa consciência, que comecemos a viver em estado de lembrança de si e não a percamos, e para isso usaremos a prática da morte psicológica. Também exigirá que comecemos a fazer uso sábio de nossa energia sexual para não desperdiçá-la e começar a purificá-la. E muitas investigações internas têm um custo, e devemos saber que a moeda com a qual o universo se move é o amor. Então, quando nos esforçamos para amar os outros, ou seja, para ajudar os outros a despertar, geramos os méritos para sermos despertados no mundo interno e nos damos acesso a grande parte da vasta sabedoria interior. Agora, antes de começar a explicar como é realizada a prática da projeção astral, vamos falar um pouco sobre alguns equívocos que existem em relação a esta prática. Por exemplo, alguns dizem que é uma prática perigosa, que você pode se perder no plano astral e não voltar. É importante saber que nossa alma e nosso corpo físico estão ligados pelo cordão de prata, que é um cordão inquebrável e de extensão ilimitada que une os corpos físico e astral, e que só pode ser rompido pelo raio da morte, no momento da morte do corpo físico, como vimos no tópico anterior. Portanto, os rumores e mitos sobre certos perigos durante a viagem astral são inválidos e infundados, como que podemos ficar no astral e não voltar, ou que quando voltamos, outra pessoa pode estar dentro do nosso corpo. Isso é totalmente impossível devido a esse cordão energético. Também esse cordão constantemente envia informações do físico para o astral, por isso voltamos ou acordamos, apenas por ouvir um som ou ser chamado ou movido. Exatamente a mesma coisa acontecerá se estivermos conscientemente desdobrados. Algumas pessoas dizem que a projeção astral é muito difícil de conseguir, e a verdade é que essa prática é possível para todos. E acontece que justamente acreditar no conceito que é difícil, torna difícil para nós alcançá-lo, porque o que acreditamos nós criamos. Portanto, se nos concentrarmos no fato de que isso é difícil, complicado ou perigoso, esses conceitos nos impedirão de ter sucesso. Se fizermos a prática acreditando de antemão que não vamos conseguir, certamente não conseguiremos, e se fizermos a prática com medo, o medo bloqueará nosso acesso, pois o astral está totalmente relacionado com nossas emoções. Algumas pessoas dizem que a projeção astral é apenas para pessoas espiritualmente avançadas. E isso também não é verdade. Todos nós podemos alcançar a projeção astral consciente. A verdade é que quanto mais você avança no seu processo de autoconhecimento, mais aprofundadas as pesquisas você poderá realizar. Mas todos nós temos um ser interior que nos guiará desde o início. Algumas pessoas dizem que não devemos praticar isso, porque é algo negativo. Embora seja verdade que existem pessoas mal intencionadas que usam essa prática para fins malignos, como roubar energia de outras pessoas, a prática será positiva ou negativa, dependendo do sentido ou propósito com que a fizermos. Aqui estamos ensinando esta prática para avançarmos em nosso processo de autoconhecimento e desenvolvimento de nossa própria consciência. Além disso, sempre recomendamos fazer essa prática pedindo a orientação do nosso ser interior, que representa a sabedoria e o amor. Agora que já entendemos o que é o astral, para que serve e que isso é totalmente seguro e útil, vamos ver o que é a prática para conseguir uma projeção astral consciente. Existem muitas maneiras de fazer isso, muitas técnicas que poderíamos aplicar, então vou listar algumas que funcionam perfeitamente. A primeira é, por concentração. Esta prática consiste em nos concentrarmos em algo, por exemplo, no ritmo de nossa respiração, ou nas batidas de nosso coração, e manter toda a nossa concentração voltada para isso. Enquanto nosso corpo físico adormece, e começamos a sentir os sintomas que indicam que já estamos desdobrados. A segunda é com a imaginação.
Se somos bons em imaginar, essa técnica é perfeita, e consiste em imaginar um lugar, da forma mais vívida e detalhada possível. Por exemplo, você pode imaginar a sua sala de estar, ou pode imaginar, por exemplo, uma praia, e você imagina tudo em detalhes. Imagina a areia, a sensação da areia nos pés, o mar, o vento, a sensação do vento em seu rosto, o sol, o calor do sol. E fazendo isso em grande detalhe, de repente você se encontrará projetado naquele lugar, mas estando consciente dentro de um sonho. A terceira é vigília do sono. Consiste em observar com muito cuidado, mas sem tensão, o momento preciso em que o duplo astral se desprende do corpo físico. Trata-se de perceber o momento em que entramos no mundo astral sem adormecer. Esta técnica é fácil para quem tem sono leve. A chave é não adormecer e levantar-se no momento exato em que você não está nem acordado, nem dormindo. A quarta técnica é morrendo de momento a momento. Essa técnica é muito boa, pois consiste em eliminar todas as coisas que nos são manifestadas no momento, sejam pensamentos, sentimentos, emoções, sensações, preocupações, medos, ansiedade, etc. Todas aquelas coisas que começam a aparecer em nossa mente e em nosso corpo e que não nos permitem nos concentrar o suficiente para conseguir a saída astral. Assim, quando estivermos deitados, focados em realizar a projeção, para o que vier, seja um pensamento, emoção ou sensação que tente nos distrair, vamos pedir à nossa Divina Mãe que o elimine, e imediatamente voltamos à concentração, até começarmos a sentir os sintomas. E a quinta e última técnica é por mantralização. Este é provavelmente o mais eficaz de todos. Consiste em emitir sons que irão gerar uma certa vibração em nosso corpo, que irá acelerar o processo de desprendimento. Agora vou explicar a prática passo a passo. E quando chegarmos ao ponto de aplicar a técnica, darei um exemplo explicando diferentes mantras que podemos usar para conseguir uma projeção astral consciente. Em todo caso, o que realmente importa é querer fazer e depois ousar fazer. Querer é poder. O primeiro passo para a prática é escolher uma posição confortável para adormecer. É preferível, se o fizer deitado, usar a posição supina, pois nessa posição é mais fácil sentir os sintomas. Mas se for impossível para você adormecer nessa posição, escolha outra. O segundo passo é limpar e fechar energeticamente o local onde você está. Estarei ensinando o tópico de conjurações de proteção na Conferência 7. Essas conjurações de proteção consistem em fazer um canto mântrico que limpará o ambiente de qualquer energia negativa que possa distraí-lo da prática e, em seguida, fazer um círculo de luz que fechará o local para que essas energias negativas não retornem. Essas conjurações também nos ajudam a evitar a paralisia do sono. Então, você deve pedir ao seu ser interior para auxiliá-lo durante a prática e ajudá-lo a ter sucesso nela. E então você estabelece um objetivo a perseguir quando já se encontra desdobrado. O objetivo é o que você vai fazer ou investigar no plano astral. Então você começa a relaxar. O relaxamento é muito importante. Garante, eu diria, 70% do sucesso da prática, porque nos coloca em um estado ideal para que possamos sentir facilmente os sintomas que se desenvolvem. Para relaxar a mente, concentre-se em ouvir sons distantes por pelo menos 1 minuto, sem pensar nesses sons ou se identificar com eles. Apenas ouça-os e deixe-os ir, e procure por sons cada vez mais distantes. Para relaxar a emoção, respire profunda e lentamente. Expire pela boca. Repita quantas vezes forem necessárias até sentir o centro emocional relaxado. Para relaxar o corpo físico, visualize como uma luz brilhante, seja qual for a cor relaxante que você escolher, relaxa todas as partes do seu corpo de baixo para cima, começando com o pé direito. Visualize-o, sinta-o, mas não o mova. Em seguida, comande seu pé para relaxar e se acalmar. Se você não adormecer rapidamente, pode fazê-lo dedo por dedo. Depois a parte da frente do pé direito, o calcanhar, a sola, e você manda relaxar. E você faz o mesmo com o resto da perna. Isso é feito com todas as partes do corpo de baixo para cima, começando da direita para a esquerda, visualizando como cada parte do corpo é preenchida com essa luz calmante, e ordenamos que relaxem, se acalmem e descansem. Então visualizamos todo o corpo completamente brilhante, e sem movê-lo e de uma maneira geral o ordenamos. Corpo físico, relaxe, fique calmo, descanse.
E depois de relaxar, passamos a usar a técnica que escolhemos. Se usarmos a técnica do mantra, existem vários mantras dos quais podemos escolher para alcançar a projeção astral consciente. Por exemplo, existe este mantra que é muito eficaz. Ao entoar esse mantra, nos concentramos na área entre as sobrancelhas e podemos imaginar uma pirâmide ali. Outro mantra que podemos usar é Com isso também nos concentramos na área entre as sobrancelhas, mas visualizamos uma luz violeta ali. Outro mantra que podemos usar é aquele concentrado no coração. Ou você pode usar o mantra também concentrado no coração. Outro mantra que podemos usar é o som. Este concentrado na laringe. Existem muitos mantras que servem para desdobrar, mas estes são muito eficazes. É importante ter em mente que devemos usar apenas um mantra por prática, pois cada mantra tem uma vibração específica, e se mudarmos de mantra na mesma prática, vamos misturar as vibrações e não vai funcionar. Mantralize devagar e alongando cada sílaba. Você pode repetir o mantra em voz alta cerca de 10 a 12 vezes, depois abaixe a voz até continuar repetindo o mantra em sua mente, até sentir os sintomas. Quando seu corpo astral está se separando de seu corpo físico, você pode sentir algum desses sintomas. Você pode sentir seu corpo inflar. Você pode sentir que está flutuando. Você pode sentir seu corpo balançar suavemente enquanto está sendo balançado. Você pode sentir suas pernas e braços subindo e flutuando. Você pode sentir uma sensação de corrente elétrica. Você pode sentir que está girando em alta velocidade. Você pode sentir um ruído próximo aos seus ouvidos. Ou você pode aparecer conscientemente em um sonho. Todos esses são sintomas de que a projeção está ocorrendo e que você está ciente do processo. O que você deve fazer quando sentir os sintomas? Controle sua emoção. Relaxe. Não entre em pânico ou sinta-se eufórico, mas relaxe ainda mais e permita que o sintoma cresça. Quando você sentir que o sintoma é forte o suficiente, passe para a próxima etapa, que é levantar e verificar se já está desdobrado. Você pode fazer isso pulando com a intenção de flutuar, esticando um dedo ou tentando passar por algo com a mão, por exemplo. Se ao verificar, você descobrir que ainda está no corpo físico porque não flutua, ao pular ou seu dedo não se esticou, volte para a cama e continue usando a técnica até sentir um dos sintomas. Se ao checar você fica flutuando ou ao puxar o dedo ele estica, significa que você está no plano astral, então você lembra do seu objetivo e vai em frente. E essa é a prática da projeção astral. O segredo é praticar com muita paciência até conseguir. E lembre-se, querer é poder. A prática leva à perfeição. A prática faz um mestre. Em nosso próximo tópico, estudaremos os 7 centros de energia que temos em nosso corpo físico.
Vamos aprender como alinhar e equilibrar esses centros de energia e como administrar corretamente o recurso mais valioso que temos, que é a nossa energia. Até a próxima vez!